Muito bom dia. Hoje vamos discutir a problemática das AECs e temos em estúdio o autarca Nuno Vaz, o diretor do agrupamento de escolas Fernando Magalhães, Mário Carneiro, temos Ana Paula Carvalho, diretora do agrupamento de escolas Dr. António Granjo, e Gil Alvar, diretor do agrupamento de escolas Dr. Júlio Martins, a quem desde já agradeço a presença em estúdio para discutirmos aquele que tem sido muito falado, como as atividades de enriquecimento curricular que têm estado ausentes dos agrupamentos da cidade de Chaves. Começo exatamente por si, Sr. Presidente. O programa de atividades de enriquecimento curricular começou exatamente pelo Partido Socialista e foi entre 2005 e 2009 que foi implementado em Portugal, na altura, para acompanhar o desenvolvimento que estava a acontecer um pouco por toda a Europa, em que se dispunha a ensinar logo no primeiro ciclo o inglês. Foi crescendo, teve sucesso e foi-se implementando educação física, informática e outras atividades curriculares, como ciências e expressão plástica. Estranhamente, é agora o mesmo partido que empurra, e passo a expressão, para as autarquias que, na sua grande maioria, não estavam preparadas para receber este bolo assim de repente. Como foi encarada esta mudança por parte da autarquia? Muito bom dia, naturalmente um cumprimento para o Paulo, para os meus colegas aqui de entrevista, um cumprimento para o diretor do agrupamento de escolas Fernando Magalhães, para a diretora do agrupamento António Granjo e também naturalmente para o diretor do agrupamento de escolas Dr. Júlio Martins. Enfim, estamos de facto aqui os quatro com responsabilidades, naturalmente de âmbito e natureza e áreas de intervenção diferentes no que diz respeito, enfim, àquilo que é, enfim, a criação de condições para que de facto o processo de ensino e aprendizagem, enfim, escolar se possa desenvolver satisfatoriamente. Antes de responder diretamente à questão, gostaria de fazer um ligeiro contextualização, dizer que, enfim, que é de conhecimento público que houve um conjunto de matérias que estão em processo de transferência para as autarquias, uma das quais tem a ver com a educação. No âmbito da educação, as matérias que foram objeto de transferência, e no caso do Concelho de Chaves, isso concretizou-se no dia 1 de Abril, e foi um resultado de uma determinação legal, porque é conhecida, enfim, a posição assumida pelo município de Chaves e por mim próprio, no que concerne, enfim, algumas críticas que temos feito a este processo. De qualquer das formas, enfim, temos naturalmente que respeitar a lei, cumpri-la e procurar progressivamente encontrar as melhores soluções para que, de facto, a nível local, nós possamos ter as melhores condições para que, no plano das infraestruturas, no plano das condições logísticas, se possa desenvolver aquilo que é a missão central e, naturalmente, nobre, que é de ensinar e de aprender, quer os conteúdos mais formais, os conteúdos que fazem parte dos currículos, quer aqueles que se fazem parte das atividades de enriquecimento curricular. E, portanto, desde abril até agora, temos todos, em conjunto, feito um esforço colaborativo, cooperativo, no sentido de nós podermos concretizar todas as dimensões. E as matérias compreendidas na transferência de competência não se cingem apenas às AEC, enfim, elas são mais amplas, têm a ver com outras questões relacionadas com condições de funcionamento, desde as condições de energia, também de cariz social, e estas, mais particularmente, aquelas que de alguma forma suscitam, enfim, e que têm mais dificuldades de ser implementadas, porque é preciso que se diga, enfim, à exceção das AEC, nos outros domínios o processo tem sido mais ou menos tranquilo e, portanto, verdadeiramente as condições têm sido acrescentadas. Dizer também que gostaria de dizer que desde 2017 até hoje o município de Chaves, enfim, já investiu naquilo que é as infraestruturas educativas, enfim, um valor que anda muito perto dos 3,4 milhões de euros. E, portanto, há um esforço também no parque informático, no parque tecnológico, naquilo que tem a ver também com os equipamentos desportivos. Agora, é verdade que normalmente nós concentramos, e bem, naquilo que funciona menos bem, e de facto as AECs têm funcionado menos bem. Dizer que nós acreditamos muito na escola a tempo inteiro.
Não, a surpresa não existiu quanto ao processo em concreto, mas sim, verdadeiramente, quanto às dificuldades que geram, enfim, seriam, digamos que, à partida já, enfim, apreensíveis, que, de facto, o processo de contratação é difícil e teremos a oportunidade depois de explicar detalhadamente quais são as dificuldades e os condicionamentos e também as, digamos, as complicações que advieram neste ano escolar em curso. Mas eu estava a dizer que, de facto, e bem, concentramos-nos naquilo que são as dificuldades. Enfim, disse bem que, de facto, estas atividades de enriquecimento curricular, que pretendem naturalmente que os alunos possam fazer um conjunto de aprendizagens não formais, enfim, aquilo que são, que ainda ontem falámos das soft skills e, portanto, aquilo que são outras competências, seja no inglês, seja na informática, seja nas artes plásticas, seja na dança ou na música, isso é fundamental. Nós acreditamos verdadeiramente que a escola a tempo inteiro faz sentido, não enquanto um espaço que recolhe os alunos, mas sim um espaço que nos alunos têm espaço para fazer as aprendizagens formais, um espaço para brincar e interagirem com as outras crianças e um espaço, naturalmente, para adquirirem outras competências. E, portanto, acreditamos verdadeiramente que as AECs são necessárias, são fundamentais, ainda que saibamos todos que isso depende de uma escolha dos pais. E, verdadeiramente, só participam nas AECs aqueles alunos cujos pais, os encarregados de educação, são facultativos necessariamente. Agora, tem sido um processo difícil. Ainda assim dizer claramente que tem sido um processo colaborativo, tem havido uma permanente diálogo, comunicação, presença relativamente àquilo que são as dificuldades progressivas e as dificuldades têm a ver sobretudo com uma questão central. Não tem havido, pese embora os 3 concursos públicos que já foram abertos, capacidade de encontrar os técnicos para cobrir o leque de todas as atividades de enriquecimento curricular nas áreas que foram previamente definidas, mas certamente que nos processos é importante a aprendizagem e nós somos daqueles que entendemos que temos que fazer lições da aprendizagem anterior. É isso que faremos, é isso que se faz na escola, é isso que se fará na autarquia, com certeza. As AECs eram até aqui, mesmo em termos de cariz social, uma forma de ter escola a tempo inteiro e estavam a ser vistas como um exemplo de sucesso para as escolas combaterem a permanência dentro do estabelecimento de ensino e mesmo em termos de cariz social estavam a ter grande relevo. Como é que as escolas vivem atualmente este problema? O que é que se está a perder nas escolas, professora? E comece por si. Ora, assim, é normal que estamos numa fase complicada. Estamos numa situação em que realmente há turmas que já têm, não é? Porque houve os concursos, como disse o Sr. Presidente, e há turmas que realmente já têm professores. Mas há turmas que não têm e isso tem que ser gerido pelas escolas e não está a ser fácil, não está. Mas nós também acreditamos que no futuro as coisas irão ser diferentes, não é? E que voltarão a ser, as AECs a ter a mesma valência e as mesmas coisas que tinham antigamente, não é? Agora, claro, em algumas situações, os pais têm as crianças, os pais que precisam, as crianças ficam na escola na mesma, porque a autarquia tem assegurado para que fique um assistente operacional com eles, para que os pais que têm necessidade possam Mas isso não traz enriquecimento curricular? Mas não traz, não, senhor. É mesmo verdade. Só para manter... verdade. É só para ajudar os pais, porque não têm onde deixar as crianças e é para poder ficar com as crianças. Mas isto, parece-me a mim, que será uma situação transitória, não é? Enquanto estamos a tentar resolver a situação e que de futuro, quando se conseguir fazer esses contratos, que as coisas serão diferentes e estamos sempre à espera e convencidos que isso irá acontecer. Professor Gil, no seu agrupamento, em termos de cariz social, o que é que se está a perder nesta transição? Se é que se está a perder? Antes de mais, um bom dia a todos, ao Paulo, ao Sr. Presidente da Câmara e aos diretores dos outros agrupamentos. No seguimento também do que disse a professora Paula, o que se está a perder é principalmente aquilo que seriam as atividades que estariam previstas e que não estão a ser realizadas, também fruto daquilo que é a dificuldade que houve na contratação dos técnicos necessários. E em termos sociais, nota que pode criar, porque se há pais que podem ir buscar os filhos e levar para outros sítios, em termos sociais, o Estado está aqui a desvincular-se de uma tarefa que devia ser sua? Em termos sociais, como acabou de dizer, aqueles pais que conseguiram dar outro tipo de resposta e colocar os seus filhos noutras soluções, procuraram, encontraram e, na medida do possível, fizeram. Aqueles que não foi possível e que a escola está aqui para dar a melhor resposta possível,
Nós tentamos, como também já foi dito, ficar com os alunos, no sentido de que os alunos estejam naquele tempo ocupados, até interagindo entre eles, claro que não é com atividades extracurriculares, mas é com certeza também aquilo que há uma necessidade da própria socialização dos alunos. Portanto, os alunos, depois da época de pandemia, também têm uma necessidade acrescida de socializar. Também podemos ver o aspecto positivo, que não é necessariamente uma desculpa ou uma resposta, mas a socialização também é um contributo importante em termos sociais. E o estarem na escola com o assistente operacional também permite que eles próprios interajam de uma forma diferente, que seja a AJEC, mas permite, nesse âmbito, ganhar algumas competências. Professora, os pais os pais e as escolas devem ser solução para o problema e não problema. Os pais têm questionado a escola sobre o que está a acontecer? Apresentam soluções? Muito bom dia a todos. Cumprimento naturalmente o Paulo, o Sr. Presidente e os colegas diretores. De facto, depois desta breve resenha que o Sr. Presidente fez, há algumas características que podemos salientar neste processo, que se tem arrastado porque esta transferência de competências se fez num período do ano menos adequado à programação, à planificação, porque as coisas não são muitas vezes como parecem, porque requerem uma planificação. É aquilo que tem a ver com as atividades de enriquecimento curricular. Portanto, essas atividades que eram, de uma maneira geral, assumidas e já planificadas pelas escolas, tiveram esta quebra, esta separação entre a escola e aquilo que são competências para a autarquia, que foi, neste caso, embora muitas delas necessárias, porque é importante que a proximidade da autarquia ajude a resolver alguns problemas, outros, provavelmente, não seria ainda o tempo desta transferência, porque poderia ser feita de uma forma mais gradual e que levasse quer os pais, quer as próprias escolas, agrupamentos, a uma preparação mais adequada. Em relação àquilo que diz respeito ao nosso agrupamento, e eu aproveito para referir que dos 3 agrupamentos, o agrupamento de escolas Fernão de Magalhães tem apenas o primeiro ciclo em Vidago, um meio rural, um pouco diferente, características um pouco diferentes daquilo que se passa em Chaves. Lamentavelmente foi essa a distribuição que foi feita entre os agrupamentos na altura que foram criados. Esperemos que seja uma situação a reparar, porque a referência do primeiro ciclo, temos poucos alunos em Vidago, cada vez menos, porque alguns têm, os pais, por necessidades próprias, têm-se transferido para a cidade de Chaves, e associado a tudo isso tem outros problemas do meio rural, e aí sim é importante o papel da escola, porque não há, como há na cidade, outras ofertas, outra forma de ocupar os alunos com outras atividades que possam contribuir para isso. Portanto, a nível de Vidago, aquilo que se tem verificado é, para aqueles com mais necessidade, a escola tem contribuído para essa ocupação, não necessariamente para o enriquecimento, embora a disponibilidade da biblioteca, da sala de estudo, tudo isso é importante, e como disse o colega Gil, é também importante nesta fase em que estamos a viver a socialização, a brincadeira, porque muitas vezes os alunos também estão ocupados demasiado tempo e falta-lhes o tempo para a distração. Para brincar. E isso é muito importante, e as AECs tinham também essa função, não só da brincadeira, mas também socialização tempo para ser criança. Ser criança, exatamente. Por isso, o nosso agrupamento tem tido a ocupação necessária para a grande parte, para não dizer a maioria dos nossos alunos na zona de Vidago, que estão pelo espaço da escola e que se vão ocupando, quer com os assistentes operacionais, quer com
alguma outra disponibilidade de professores, que não já aquela que existia antes, pelas alterações que se verificaram no início deste ano letivo, com a alteração em função da mobilidade por doença, que os agrupamentos tinham alguma disponibilidade e que deixaram de ter por esta transição para as autarquias. Sra. Professora, que resposta dá à escola quando questionada pelos pais sobre a ausência deste serviço, que estava a ser prestado até aqui? Pronto, a escola o que diz é que estamos a tentar, em conjunto com a autarquia, resolver a situação. E que realmente não depende de nós só, não é? Mas a escola é também solução. Sim, a escola ajuda e colabora, e temos colaborado sempre. Aliás, como disse o Sr. Presidente da Câmara, nós temos trabalhado em conjunto, temos feito várias reuniões, os 4, para tentar sempre ver uma solução e arranjar uma solução. Não está a ser fácil. Nós temos, desde o início, que colaboramos com a Câmara Municipal, no sentido de fornecer inclusivamente os materiais que nós tínhamos, horários e quais eram as áreas que tínhamos, tudo aquilo que tínhamos o ano passado para facilitar a vida à Câmara Municipal, logo no início. Mas, por exemplo, as turmas só são aprovadas em julho. Só em julho é que a planificação das AECs é aprovada pelo Conselho Geral. Portanto, só em julho é que a Câmara Municipal tem a certeza absoluta de quantos horários precisa, não é? Portanto, nós antes disso colaborámos na mesma e tentámos ajudar no sentido de fornecer os materiais que já tínhamos dos anos anteriores, uma vez que eles estavam a começar e nós já tínhamos essa experiência. Mas só em julho é que há certezas ao certo de quantos horários precisam e, nessa altura, fornecemos logo à Câmara, e depois disso temos feito várias reuniões para tentar, à medida que foram feitos vários concursos, não é? E à medida que eles foram feitos e que se foi vendo as dificuldades que foram surgindo, a Câmara tem sempre contactado connosco e nós temos sempre tentado resolver. E aquilo que nós dizemos aos pais é que estamos a tentar resolver a situação. E ajudar. Gil, no seu agrupamento, quando os pais questionam, apresentam soluções, os pais também, para este problema? Derivado de algumas das reuniões que tivemos com o município e fomos tendo ao longo do primeiro período, como disse também a professora Paula, o próprio município também nos tem pedido sugestões para dar resposta às dificuldades que estão a surgir. E os pais ajudam nessas soluções? Nós nesse caso, colocamos também essas possibilidades às associações de pais, neste caso às 2 associações de pais que têm o agrupamento de escolas Dr. Júlio Martins, e colocamos também aquilo que seriam hipóteses que nós próprios, a nível do Conselho Pedagógico e também com a Câmara, entendíamos que podiam ser opções em cima da mesa para analisar, nomeadamente a alteração das ofertas da JAEC. E, nesse sentido, as associações de pais também fizeram algumas propostas, sim, foram ouvidas, tiveram a oportunidade também de dar algumas sugestões. Claro que já foram apresentadas à autarquia. Que estão a ser apresentadas, mesmo principalmente com o Sr. Vice-Presidente, que é o vereador também da Educação, com o qual temos uma ligação mais imediata e direta, e que estão a ser analisadas, sim. Essa é uma das possibilidades que poderá ser analisada, a alteração das ofertas, no sentido de procurar técnicos de outras áreas que possam ou não, vamos ver, dar resposta àquilo que são as necessidades. Também, com os próprios associações de pais, analisou-se a possibilidade, eles colocaram hipóteses que não nos parecem que sejam tão fáceis, mas hipóteses de outro horário que se possa fazer para a ECO, até esse assim que nos parece que pode ser mais possível, que é o ajuste das próprias turmas para rentabilizar aqueles que são os técnicos já contratados, que terá que ser também analisada essa possibilidade. Portanto, isso sim está com alguma regularidade a ser também conversado com as associações de pais. Muito obrigado. Sr. Presidente, este é um modelo que foi criado claramente para promover as melhorias da qualidade do ensino, nomeadamente no primeiro ciclo. A Câmara, se a memória não me falha, já lançou 3 concursos. O que é que está a falhar aqui, ou o que é que está a acontecer para que estas vagas continuem por ser ocupadas? Eu vou expressar naturalmente aquilo que é a minha opinião.
e que resulta de um diagnóstico, de uma avaliação feita relativamente às causas ou à concorrência de causas para que, de facto, não tenha havido ou continue a não haver resposta para 26 horários. Gostaria só de dizer que estamos a falar das AEC, que são, enfim, atividades de enriquecimento curricular que são destinadas aos alunos do primeiro ciclo, portanto, do quinto, sexto, do primeiro ciclo ao primeiro, segundo e terceiro e quarto ano. Eu ainda me estava, enfim, a reportar à minha infância, que a organização era diferente, que era a primeira, segunda, terceira e quarta classe, e, portanto, isso foi alterado, portanto, são no primeiro ciclo. E como nós dissemos, enfim, que estão distribuídos por 3 agrupamentos que existem no Concelho de Chaves, com menos incidência na Fernando Magalhães, que só tem Vidago, mas dizer que, de facto, também aqui nós percebemos que há uma diferença entre as escolas do primeiro ciclo do espaço rural das escolas do primeiro ciclo num contexto mais urbano. Porque o que nós percebemos é, como nós sabemos que é uma atividade facultativa, em regra os alunos do espaço rural têm menos disponibilidade para estas atividades e, em regra, os alunos do espaço urbano têm mais predisposição para isso. Tem a ver, provavelmente, com a forma de organização da vida familiar e, portanto, esta ideia de escola a tempo inteiro resolve 2 problemas ou dá resposta a 2 vetores fundamentais. Por um lado, naturalmente, há a compaginação da vida profissional e familiar dos pais e escolar dos filhos e, por outro lado, também esta intenção de poder, naturalmente, permitir o espaço para que as crianças possam ter formações em áreas próximas que, naturalmente, têm vantagem para a sua formação integral. No caso concreto, o que é que está a acontecer para que, efetivamente, no Concelho de Chaves, esta questão, que não é exclusivamente o Concelho de Chaves, de facto tenha esta conclusão e nós tenhamos ainda, dos 46 horários que é preciso contratar, tínhamos ainda 26 por preencher. Eu acho que para isto houve várias causas. Primeiro, naturalmente, esta circunstância da mudança do contexto dentro do agrupamento de escolas para o município, esta é a primeira razão. A segunda razão é, naturalmente, esta circunstância que tem a ver com a menor disponibilidade de professores e docentes na nossa área de territorial de influência. Desculpe interrompê-lo, também pode ter a ver um pouco com a mobilidade dos professores? Necessariamente. O concurso, como falava o diretor do agrupamento de escolas, Fernando Magalhães, o concurso cujas regras foram alteradas, enfim, no início do ano letivo anterior, para a mobilidade por condições específicas, vulgarmente por doença, de facto retirou das escolas muitos professores que tinham horário zero e que, naturalmente, em muitos casos, eu não estou a dizer que era a solução principal, não, mas em muitos casos concorriam e ajudavam a estabilizar esta oferta nestas várias áreas. Depois também, a circunstância de as AECs serem facultativas e verdadeiramente só saber os alunos que querem AECs e não querem AECs, enfim, no arranque do ano escolar ou muito próximo do arranque do ano escolar, isso inviabiliza que depois que os processos de contratualização, porque quando nós estamos a falar de contratualização, nós estamos a falar de procedimentos administrativos que visam selecionar e recrutar determinados professores ou docentes, e a verdade é que este ano, 2022-2023, nós fomos por uma solução expedita, que é contratar em regime de prestação de serviços da Vença. É um processo que é um concurso público, que tem que ser obrigatoriamente feito numa plataforma de contratualização pública, mas é um processo que demora 1 mês e meio. E isso, naturalmente, apesar de ser um instrumento mais rápido, não resolve em tempo estas dificuldades. E, portanto, nós ao mesmo tempo que estamos agora... o período arrancou. Nós ao mesmo tempo estamos a trabalhar agora de forma profícua e próxima com o agrupamento de escolas, no sentido de encontrar respostas para o ano escolar em curso, para efetivamente nós podermos ter uma resposta integral para todos os alunos, seja por agregação de turmas, seja alterando eventualmente as áreas das AEC, como sabem, era educação física, eram de teatro, eram de dança, eram de música, e a verdade é que na educação física estão quase todos preenchidos, a maior dificuldade que tem acontecido é na dança, e depois na música, no inglês também. E, portanto, temos que identificar estas questões. Nós entendemos que, neste momento, e como sabem, a remuneração que a Câmara oferece, enfim, é cerca de 2,5 euros, mais IVA. Como perceberão, é uma remuneração que anda alinhada com os técnicos superiores e não é de base, já na terceira posição. E, portanto, entendemos que não são questões de remuneração. Na minha questão, são questões de estabilidade. Porque quem habitualmente assegurava as AECs no passado entende que esta solução de prestação de serviços não é adequada. E por isso teremos que trabalhar para o futuro, e estamos a trabalhar, e portanto o que nós estamos a pedir às escolas é que nos possam, ainda de forma estimada, no mês de abril, março, abril, dizer
quais são as áreas que são necessárias e quantas horas é que são necessárias, para que nós possamos, logo no mês de abril, abrir um procedimento de contratação e agora, através de um contrato de trabalho em funções públicas, porque o que nós queremos é que os próximos técnicos estejam num contrato de trabalho em funções públicas a tempo parcial, porque serão 8 horas se o modelo atual for seguido, e que me parece que isso poderá, ainda assim, não ser suficiente e, portanto, nós podemos ter no próximo ano também problemas, se a carga horária não for aumentada, porque, porventura, enfim, uma carga horária de 8 horas não dará condições para os técnicos terem autonomia financeira e, portanto, não poderem, enfim, ter o mínimo para poderem organizar a sua vida. E, portanto, estas dificuldades existem, temos de trabalhar eficazmente nisto e dizer outra coisa muito importante. Nós sabemos que o processo é difícil. Agora, estamos convencidos, e já que, enfim, temos esta obrigação e esta missão e esta competência, nós todos em conjunto queremos fazer melhor do que se fazia antes. Ainda que neste processo e nas AECs estejamos a fazer menos do que se fazia antes, a nossa intenção é que no cômputo geral, em todas as áreas, nas dimensões todas, na dimensão infraestrutural, dos recursos, dos meios, enfim, também recursos humanos, seja melhor. E se na JAEC verdadeiramente nós temos estas dificuldades, por exemplo, no que diz respeito ao pré, nós temos 20 ou 21 animadores sociais nas escolas e isso veio dar estabilidade e veio dar outra capacidade de resposta, e também, na componente de apoio à família, na CAF, também está mais estável. E, portanto, eu acho que o grande pé daquilo neste momento é, na avaliação que eu faço, é seguramente a JAEC. Agora, teremos que nos ajustar todos com o contributo dos pais. Porque é importante que os pais... Era exatamente isso que eu ia perguntar. Se o contributo dos pais é importante, a apresentarem soluções também. Não serem parte do problema, mas parte da solução. Eu acho que os pais não querem ser problema. E, portanto, quando nós ouvimos críticas e pais gostariam melhor, eu acho que isto é só a expressão do descontentamento e não tem mais nada do que isto. E, portanto, o que querem naturalmente é que a escola e a autarquia encontrem soluções. É verdade. E, portanto, mas nós queremos que nos ajudem. Primeiro, que percebam verdadeiramente o problema e a problemática, que não cheguem a uma conclusão fácil, que é: houve mau planeamento, não há vontade, a Câmara não quer gastar e investir dinheiro. Nada disso, muito pelo contrário. Nós queremos claramente continuar a investir e, portanto, nós queremos investir não só nas condições infraestruturais, como eu dizia há bocadinho, 3,4 milhões de euros, não só, por exemplo, nos processos que ajudam à aprendizagem e o 1,9 milhões de euros que a Câmara investiu com fundos europeus nos processos de combate ao sucesso escolar, que, na minha perspectiva e pela informação que eu tenho, que consultei no INE, fizeram e contribuíram para a diminuição do abandono escolar, para a redução do insucesso escolar, e agora, nestas dimensões mais específicas, também queremos encontrar respostas. Agora, se todos nós percebermos, todos os agentes educativos, o município, sobretudo os agrupamentos de escolas, os pais, os encarregados de educação, os alunos e os docentes, perceberem que este é um processo para o qual nós temos todos que encontrar soluções, e as soluções serão encontradas se nós identificarmos bem o problema e depois formos, enfim, todos, de forma colaborativa, cooperantes na sua solução. E, portanto, é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Dizer, ainda neste momento, que eu não tenho a certeza que a solução esteja encontrada. Vamos continuar a procurar encontrar a resposta para que, eventualmente, isso seja o mais rápido possível. Se a solução é aumentando a carga horária, se a solução é alterando as áreas de formação, ou se outras soluções, porventura, naturalmente estaremos disponíveis e que íamos fazer bem, aprender com os erros deste ano e no próximo ano fazer, se possível e desejavelmente ainda este ano, melhorar tudo, mas se possível no próximo ano nós fazermos com que este assunto não seja falado, porque se não for falado é porque não é problema. É porque está solucionado. Eu aproveito exatamente isso e pergunto aos três, que têm responsabilidades nos agrupamentos, entendem que a preocupação dos pais é de cariz social e que querem é ocupação para os seus filhos até uma hora mais prolongada, ou a preocupação é o enriquecimento curricular? O que é que... Eu acho que é as duas coisas. É as duas coisas? É as duas coisas, sim. Claro. Eu acho que sim. Os pais trabalham, é muito difícil para um pai ter que ir buscar um menino às 4 da tarde, não é? Quem trabalha, ou tem os avós que colaboram, ou tem alguém que ajuda, ou então é muito difícil. Portanto, essa parte para eles é importante, porque não podem deixar de trabalhar para ir buscar as crianças. Mas também o enriquecimento curricular também lhes preocupa, porque as crianças estarem e aprenderem alguma coisa, sim, por exemplo, fazerem atividades lúdicas. O inglês já não tem esse problema, porque faz parte do currículo. Sim, o inglês faz parte do currículo, mas há outras atividades lúdicas que devem ser feitas e há outras competências que as crianças podem aprender durante as atividades de enriquecimento curricular, e os pais também se preocupam com isso, parece-me a mim. Eu acrescento a esse facto que a preocupação
a particularidade da zona de Vidago, como eu disse, mais rural, e aí que é importante, para além de ser a escola, haver oferta. As ofertas, é a escola que preenche esse espaço onde as crianças podem adquirir outros conhecimentos, desenvolver outras atividades, e também a ocupação, porque tem a ver um pouco com as aldeias à volta da vila de Vidago, e que necessitam, pelas dificuldades também conhecidas dos transportes, da dispersão das localidades, e que essa ocupação é importante para completar, por um lado, a socialização e, por outro, a forma como eles podem ter acesso a outras atividades de enriquecimento curricular. Sr. Professor, no seu agrupamento é o mesmo sim, problema? A situação é mostram-se preocupados? Sim, preocupados, mas também, de acordo com o que também já foi dito, ambas as áreas são importantes, tanto a área social e também aqui reforçando o que disse o professor Luís, das aldeias. Nas próprias aldeias, os alunos muitas vezes não têm acesso a outras valências fora da escola, como têm aqui na cidade. E aí a JAECS tem uma vertente muito mais enriquecedora em termos de extracurricular. Mesmo em termos sociais também. E também em termos sociais, claro que sim. Mesmo o inglês no primeiro e segundo ano ainda continua a ser uma atividade extracurricular, só no terceiro e quarto é que já faz parte do currículo, e mesmo aí é importante, tanto no meio rural como no centro escolar, claro que sim. As atividades curriculares estão afastadas da escola desde o início deste ano letivo. A contratação está-se a revelar difícil para completar os horários todos, uma vez que este ano está a ser difícil e os concursos continuam sem aparecer gente para preencher as vagas. Já foi equacionada a hipótese de arranjar uma solução em que, por exemplo, as filarmónicas da região, os artistas plásticos, as coletividades como o ténis de mesa, xadrez, golfe, o TEF, o Teatro Experimental Flaviense, ou a Índia Roar, que realizam atividades desse género, funcionassem, além que fosse, mesmo que fosse temporariamente, pudessem dar esse apoio às escolas e até, ao mesmo tempo, arrecadar algum dinheiro? Já respondo concretamente à sua pergunta, porque é muito importante e essa questão foi pensada. Mas antes disso dizer, de facto a JAECS tem essa dimensão social e depois também tem a dimensão, enfim, da aprendizagem daquilo que são as soft skills, é verdade. Mas dizer que nós sabemos que a JAECS hoje só representa 1 hora por dia. Significa que, naturalmente, a resposta social não é encontrada nas AECs, mas é sobretudo encontrada na SCAF, que é na componente de apoio à família. Portanto, e essa está estabilizada, enfim, houve um reforço este ano de estabilização, e portanto nós hoje, em muitas escolas, temos desde as 7h30 da manhã até às 19 da noite. Exato. E portanto há uma resposta bastante alargada, e essa resposta entendo que é mais de âmbito social. Eu acho que aqui há uma dimensão mais social importante de apoio à família, e essa está, enfim, globalmente estabilizada e tem respondido adequadamente. E, portanto, estamos a falar das AEC, e às AEC estamos a falar de 1 hora por semana e que, naturalmente, tem essa sua vocação e intenção mais de contribuir para um enriquecimento noutras áreas que não são as áreas curriculares. Quanto a essa questão, é verdade que, durante este processo, tentativa de encontrar soluções, isto foi objeto de análise entre todos. Foi feito, no que diz respeito, por exemplo, à dança e à música, foram contactadas as instituições para que pudessem participar neste processo e elas se manifestaram-se indisponíveis. Porquê? Porque os professores ou os técnicos têm de ter determinadas qualificações. E, portanto, nós não podemos fazer um acordo com a instituição apenas... Mesmo que seja temporário? Mesmo que seja temporário, porque existe uma portaria que define claramente quais são os requisitos de formação e de perfil de formador que tem que ser garantido. E, portanto, nós poderíamos fazer um protocolo, um acordo com essas instituições que falou, desde as artes, enfim, do teatro, ou dança, ou música, ou outras. Enfim, nós temos, como é sabido, instituições que têm tido um papel e uma relevância e uma progressão muito importante em tudo o que tem a ver com a expressão da cultura, dança, música, artes plásticas, enfim, temos filarmónicas, que, como sabem, eu aproveito para dizer que elas próprias têm escolas de formação e a Câmara financia bolsas nessas escolas de formação musical, e era muito importante, só que o feedback que não foi dado para essas instituições é que os seus professores, os seus técnicos, não teriam disponibilidade para assegurar essas AEC,
porque elas tinham que ser asseguradas por técnicos muito específicos. Porque, em alguns casos, é bom dizer-se que nas horas em que funcionam os JAECs também, a seguir, são respostas que as próprias entidades têm, complementares àquilo que é a oferta pública. E, portanto, aquilo que nós à partida também acharíamos que era uma solução que permitiria transitoriamente resolver, a verdade é que percebemos, e esse feedback chegou, designadamente da Academia de Artes Chaves, por exemplo, das 3 escolas ou 4 escolas de dança que nós temos, e é um problema, porque não encontramos um único técnico para fazer dança, e também do TEF necessariamente. E, portanto, aquilo que à partida pareceria uma solução ótima, revelou-se impossível. E, portanto, temos de continuar a trabalhar para que a solução seja encontrada e naturalmente, e acreditamos sempre que se este contributo for de crescentemente mais pessoas, de mais agentes educativos, como dizia antes, com certeza que a solução será mais fácil de encontrar. Agora, dizer que estamos a falar com uma dificuldade grande, porque são 46 horários. Temos de ter essa noção. São 46 horários. E com o avançar do ano letivo, percebemos também... Para este ano letivo é muito difícil que se consiga ainda resolver a situação. Eu estou convencido que vamos encontrar soluções. Verdadeiramente convencido. Ainda para este ano letivo? Ainda para este período letivo. Para este período letivo. Estou muito convencido que isso vai ser possível. Não direi a 100%, mas muito próximo desse valor. E depois dizer também que era importante que se dissesse, eu não sei se a circunstância também de haver cada vez menos professores também não está a contribuir para que de facto haja menos pessoas disponíveis para a JAEC, porque nós também percebemos agora, nos últimos anos e este ano também, que de facto há áreas em que já existem carências de docentes e provavelmente este é mais um elemento adicional que pode explicar a situação atual e que pode contribuir até para agravar a situação no futuro. E, portanto, há aqui um contexto de causas, umas mais próximas, outras mais distantes, que naturalmente nos trazem e que explicam este problema, mas certamente que nós estamos convencidos, eu estou muito convencido, que seremos capazes, e já percebemos que dialogamos bem, que cooperamos bem, deu para perceber que trabalhamos bem. Tudo no mesmo sentido. E, portanto, não há aqui nenhuma intenção de dizer que a culpa é do A, a culpa é do B, que a responsabilidade é de C. Não, o problema é de todos e todos queremos concorrer para a solução e esse é verdadeiramente o nosso posicionamento, é a nossa intenção, porque o que nós queremos é, sobretudo, assegurar respostas para os alunos, porque são eles que estão a perder. Estamos a chegar mesmo à reta final desta nossa conversa sobre um tema que interessa a todos e não posso deixar de lhes fazer a pergunta de não se revêem e acham que há alguma injustiça das críticas que alguns dos pais têm feito através das redes sociais? Como encaram as críticas que têm sido feitas pela ausência, e dirijo-me concretamente aos agrupamentos escolares, que as redes sociais estão cheias de mensagens a dizer que as escolas pouco têm feito para resolver este problema. Como encaram esse problema? É a preocupação dos pais. Temos que compreender um bocadinho, porque eles estão preocupados com a situação e transmitem-na assim. Não vamos relevar muito porque eles estão preocupados e querem resolver a situação. E acho que é um bocadinho essa situação. Eu acho. O problema das redes sociais é mesmo esse. Portanto, às vezes a manifestação em rede daquilo que são preocupações no concreto ou vão através das associações de pais e sabem que a preocupação dos diretores e da autarquia é no sentido de resolver uma situação que pela primeira vez, e a meio do ano, depois de abril, fomos confrontados e as preocupações com o preenchimento de vagas para esses técnicos promoverem essas atividades tem sido a preocupação de todos. E o facto de estarmos já na terceira fase de concurso está também a ajudar-nos a preparar o próximo ano e assim já vai ser inteiramente da nossa responsabilidade e quase certeza, para não dizer de certeza, que vai ser resolvido, porque também as associações de pais têm dado contributos, mas isso implica alterações naquilo que eram algumas regras já interiorizadas e que foram alteradas. Também tem o mesmo problema. As associações levam os problemas que os pais põem ou as redes sociais incomodam também? As redes sociais são um problema social, na minha perspectiva. Tanto para alunos como para adultos. Porque muitas vezes a inflamação que há de determinadas perspectivas leva para um
um conjunto e um acarretar de ideias que muitas vezes os pais ou mesmo os alunos, enfim, a sociedade em geral, sente-se identificada com aquele problema e acaba por agrandar uma coisa que muitas vezes não existe. Neste caso, em concreto, a mudança de paradigma, que foi aquilo que era a referência que os pais tinham nos anos anteriores, em que a JAEC estava a funcionar. A tutela também tinha essa responsabilidade. Exatamente. A forma como era feita a contratação pelos agrupamentos, que dava também outras condições aos próprios técnicos, permitia que houvesse uma resposta para tudo o que era as necessidades dos agrupamentos. E provavelmente os pais viam essa referência e esta mudança não entenderam porque então se antes tínhamos, porque é que agora não temos. Pronto, penso que o Sr. Presidente da Câmara já explicou, a alteração das competências também levou a uma alteração do tipo de contratação, portanto a opção do município com esta contratação parece-me que colocou os técnicos numa situação menos vantajosa, aqueles que existiam, e os próprios professores que muitas vezes também davam resposta a algumas dessas áreas e que agora também não os temos para nos poderem apoiar. E parece-me que essa mudança de paradigma é que levou os pais a não encontrarem uma resposta, isto é, porque é que antes havia, agora não há, a culpa é das escolas, a culpa é do município. Bem, aqui não há necessariamente um culpado, foi estas mudanças que aqui penso que já foram referidas, que levaram a esta situação, que agora estamos a tentar resolver. Mas entendo, porque os pais precisam é de resposta. Portanto, nós entendemos essa preocupação e tanto pelas associações como mesmo dos pais, dos próprios representantes das turmas, que nos têm feito sempre chegar, então a situação está resolvida, não está resolvida. Claro que a ânsia deles é grande, mas o que eu tenho respondido, e é isso que temos encontrado, estamos a tentar encontrar soluções. Lá está, estas adaptações que temos que fazer também às ofertas, que inicialmente tínhamos pensado um tipo de ofertas que antes tínhamos como respostas e que eram recebidas, agora temos necessariamente de que reajustar, como outras soluções que foram aqui faladas. Muito obrigado. Sr. Presidente, em termos de conclusão, já vimos que todos estão focados em resolver este problema. Uma vez que é a autarquia que tem agora esta responsabilidade, que mensagem, como o autarca, quer passar aos pais e encarregados de educação neste momento? A mensagem é sempre muito clara. Enfim, nós focamos-nos sempre na solução e percebemos que de facto existem problemas, eles existem, não precisamos de os ampliar ou não precisamos de os multiplicar e, portanto, quando nós olhamos, por exemplo, para as redes sociais, olhamos sempre na perspectiva de que há uma expressão de uma opinião e que naturalmente nós temos que perceber a causa dessa opinião e ajustar as respostas, porque nós sabemos que as redes sociais são muito imediatas, elas geram sempre muitas interações e, em alguns casos, não existe a necessária reflexão e o distanciamento necessário. De qualquer das formas, nós temos que ir sempre à causa última. A causa última, eu penso que temos que tirar dessas expressões, né, enfim, nessas redes sociais, são sobretudo a preocupação dos pais. E é isso que naturalmente nos motiva e que está a fazer com que todos nós, enfim, envolvidos neste processo, procuremos encontrar respostas. Agora é para a JAEC, antes tivemos outras questões para resolver, designadamente, por exemplo, o transporte hora de almoço, que nós também já conseguimos resolver, neste momento já está disponibilizado, está a funcionar. Estamos agora concentrados na JAEC e certamente teremos uma multiplicidade de dificuldades para resolver, porque de facto a realidade é dinâmica, os processos são complexos, enfim, todos nós sabemos, na nossa vida pessoal, na nossa vida coletiva e até profissional, temos sempre um conjunto de desafios. E eu acho que a diferença é a forma como nós nos posicionamos, se queremos ser parte da solução ou se queremos ser parte do problema. E eu acho que todos, enfim, os seus diretores, a comunidade que coordenam, os pais, a autarquia quer ser também pró-solução. E, portanto, queremos encontrar soluções. E esta mensagem que nós queremos dizer é, estamos todos motivados, estamos todos focados na solução, encontraremos, sobretudo para este ano letivo e desejavelmente para este período ainda, uma solução que é também uma aprendizagem para que, de facto, no próximo período, a estabilidade das respostas aconteça. Porque o que nós queremos verdadeiramente é que haja, neste contexto, o espaço para as aprendizagens necessárias e também para aquilo que é fundamental para aquilo que é a vida das pessoas e, naturalmente, esta instabilidade que lhes causa, porque depois não têm um avô, um pai, uma resposta, porque depois não conseguem conciliar a sua vida pessoal, familiar com a sua vida profissional, mas também, ao mesmo tempo, estão preocupados com as questões relacionadas com estas aprendizagens extracurriculares e, portanto, o que nós podemos dizer, a mensagem é que conhecemos o problema, estamos a fazer tudo o que é possível para encontrar soluções
está a ser feito de forma colaborativa, município, agrupamento das escolas, os representantes dos pais e o encarregado de educação, e portanto o que nós temos que fazer é continuar a insistir para encontrarmos rapidamente uma solução e efetivamente para tranquilizarmos a escola, os pais, os alunos. É isso que nós desejamos e é isso, vamos certamente encontrar uma solução. Muito obrigado a todos, agradeço a disponibilidade para estarem presentes no estúdio da Sinal TV, uma entrevista que vai passar também na rádio Altâmega FM, foi o possível e o esclarecimento de toda a problemática que a JAECS tem tido no Concelho de Chaves. Até uma próxima oportunidade.